Muita festa do elenco vascaíno. Voltamos à câmera normal. Opa, então posso vir mais pra cá agora? Pode. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eventualmente acontecem alguns probleminhas técnicos, mas a nossa equipe fera resolve. É igual, assim, tudo, né? Pensa na lesão do Caio Jorge. Isso! Tá? Tu entendeu? Quando tem um problema, já chama a equipe, a nossa equipe médica de câmera. Se precisasse recuperar assim, em tempo recorde, qualquer coisa, chama a equipe técnica aqui da Globo, do Sport TV, que eles resolvem tudo, tá bom? Olha aqui, vamos falar um pouquinho desse jogo. Não foi exatamente aquela partida que o Diniz prevê com a posse de bola, né? O Botafogo teve mais chegadas, aquele toque e tudo mais. Ele teve que se adaptar pro jogo, né? Exatamente, se adaptou e alcançou o objetivo. Eu acho que ele tem que se adaptar em geral, né? O futebol não dá para ser o tempo inteiro do jeito que a gente quer. Você chega, tem um elenco, dá para trabalhar... Mas ele tem feito isso. Tem, exatamente. Tem feito isso. Agora, ele sai na frente com um gol de um jogador que é um achado do Vasco, numa cobrança muito boa do Felipe Coutinho, mas que o goleiro do Botafogo colabora. Mas colabora muito, tá? É falha do Neto. Falha. Ele vai pra bola um pouco com displicência. Ele poderia ter feito aquela que a gente chamava nos anos 1990, 1980 de ponte. Quando o goleiro dava aquele salto e botava a bola e botava ou espalmava, né, para fora. E o Vasco aproveita e sai na frente. Depois tem o pênalti. O pênalti conta muito sobre o que vai acontecer no final, né? Sim. Porque é uma batida rasteira no canto direito do goleiro. E depois o Alex Telles vai tentar repetir essa batida. E o Léo Jardim a batida não sai tão perfeita e o Léo Jardim está mais preparado para ela. Está contando que ela vai acontecer naquele campo, naquele canto. Então, eu acho que o pênalti do jogo gerou experiência para o goleiro do Vasco nas cobranças de pênalti. Um jogo muito disputado, tá? Mas assim, aquém do potencial, principalmente do Botafogo. E por quê? Porque talvez o técnico tenha escalado mal. Não, mas aí a gente tem que fazer uma defesa. Demais. Então, ele mexeu. A gente vem do jogo e sem as explicações do David, a gente não conseguia entender, por exemplo, a situação do Montoro, a própria situação do Danilo, o Arthur, que entrou, ficou 15 minutos só e saiu. Savarino então, no banco também. Mas assim, o Savarino, ele estava com a seleção venezuelana. Né? O Montoro, ele também falou que não estava bem, assim como o Danilo. Então, ele tinha alguns problemas. Eu não sei nem se o Montoro é físico ou se ele teve uma virose, alguma coisa do tipo, mas eles não estavam 100% para o jogo. Então, isso explica a escalação inicial do Botafogo, bastante mexida. Apesar das mexidas, o Botafogo começa o jogo melhor, né, se impondo na partida, jogando como o mandante tem que fazer, como a gente está acostumado a ver o Botafogo, né, fazendo pressão. Finalizou mais e teve mais a bola, que é o que a gente está falando nesse choque de filosofias de jogo, quando a gente vê do outro lado um técnico como o Fernando Diniz. Mas se a gente pegar chances claras de gol mesmo, o Botafogo e o Vasco, né, eles estão equilibrados. Então, o Vasco pode ter ficado menos com a bola e ter criado menos, teve menos volume, mas chances claras de gol, ficou pau a pau, vamos dizer assim. Agora, tem toda a questão do drama. A gente se listou aí os problemas do David Ancelotti com jogadores importantes que ele não tinha à disposição. Mas olha o drama do Vasco. Ele não tinha 100% 100%, né? Eles até entraram, né? O Vitinho também. O Vitinho jogou pela seleção. Então, Vitinho, Savarino... O Savarino é diferente. É que o Savarino não começou Savarino jogou 20 minutos pela Venezuela, tá? Então, cada jogador é um jogador... Mas alguma coisa apontou claro, ali que cada jogador é um jogador, cada situação é uma situação. Mas assim, dentro do padrão, sem muitas informações, o Savarino jogou 20 minutos na Venezuela, sem altitude. No jogo contra a Colômbia, né? Isso, né? No mesmo horário em que o Vitinho estava jogando na altitude, né? E quase que o tempo inteiro. Mas com certeza ele recebeu lá da fisiologia, olha, ele aguenta jogar tantos minutos. Ele poderia ter começado com o Savarino, aí tudo bem, aí mas não tinha condições de jogar o jogo inteiro. Eu acho importante a gente listar os problemas do Botafogo, né, para a gente fazer uma leitura mais ampla das decisões do Ancelotti, mas vamos valorizar o que o Vasco passou. Sim. Porque o Vasco
contratou muitos jogadores na janela, então é um time que está se reforçando. Aí o Botafogo também, a gente está vendo o time sendo muito mexido, foram vários jogadores que saíram, vários jogadores que chegaram, mas o Vasco está passando por uma reformulação importante em algumas posições e alguns setores, e são jogadores que ainda não são titulares, né, os jogadores que estão chegando, e aí são personagens do jogo também, que é o Matheus França, que foi lá, bateu pênalti, entrou, que é um jogador que foi revelado no Flamengo, passou 2 temporadas no Crystal Palace, acho que foram 2, né? Volta como um reforço super importante para o Vasco. E aí entra e bate um pênalti. O Diniz, minha gente, falou sobre a preparação do Vasco para o jogo contra o Botafogo, inclusive mencionou essa questão dos pênaltis, diz que não é uma casualidade, que o pessoal trabalha, assim, muito esse quesito, né? Esse treinamento de penalidades nos treinos, nos trabalhos do Diniz. Olha aí. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então, foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente, ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Tá aí a palavra do Fernando Diniz. Vamos ouvir também o David Ancelotti, que disse que o Botafogo foi melhor que o Vasco e falou também sobre o que esperar do time aí pro resto da temporada. Agora, sensação de muita decepção. Primeiro, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então, agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos 2 jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. Mata-mata o episódio tem que ser, às vezes pode decidir a eliminatória, e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita decepção. A gente tem que mostrar um bom jogo, tem um objetivo claro agora, que é assegurar a Libertadores e a Copa do Brasil pelo próximo ano. E o torcedor vai voltar a acreditar nesse time, se o time jogar melhor, se o time jogar bem. E temos que ir jogo a jogo agora, recuperar um pouco dessa confiança, que hoje foi um golpe duro para a gente. Seguir trabalhando, seguir melhorando o nosso jogo e não pensar muito longe. Pensar jogo a jogo e fazer bem na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro agora. É o que resta, né? O David Ancelotti e companhia. Eu te pergunto, bom, eu sempre me impressiono com o David falando esse português tão bom como ele fala. Tem algo na metodologia dele que possa não estar sendo muito bem compreendido pelo elenco? Não sabemos, porque com a metodologia dele, ele tem um mês de técnico de futebol profissional. Sim. Então não fazemos a menor ideia. Mas que xingou em italiano ontem, é brincadeira. Ontem ele estava muito irritado, o comportamento dele que talvez a gente não tenha visto com tanta frequência, né, Joana? Pois é, que assim, é pesado para ele, né? Como o Lofredo já destacou, é pouquíssimo tempo. Quantos jogos? 15? No total? Não sei, mas assim, é um técnico... No máximo 15, né? Então é muito pouco tempo de trabalho. Muito iniciante. É iniciante em tudo. É um técnico jovem, como é uma pessoa com pouca... Obviamente tem experiência de vida pelo que viveu ali, as oportunidades que teve ao lado do pai. Mas ainda talvez não esteja preparado para liderar algo desse tamanho. A gente está falando do campeão brasileiro e do campeão da Libertadores. Não, e ele tem essas... Né, nesse pouco tempo... Às vezes você tem um período de trabalho curto, mas você não encara 2 competições eliminatórias ao mesmo tempo. Então, calhou o Botafogo, nesse começo de trabalho de um técnico jovem,
que está sendo apresentado não só para nós, né? Está sendo apresentado para o futebol. O primeiro trabalho dele como profissional, ele pegou de cara uma eliminação na Libertadores, competição na qual o Botafogo é o atual campeão. E agora ele cai para o Vasco da Gama em outra competição, em outra Copa que o Botafogo estava na disputa. Então, nono isso jogo, tem um viu, peso. Joana? Hã? Nono jogo dele. Eu achei até que era mais, tá vendo? Então é mais, assim, é difícil você colocar na conta. Eu acho que a gente tem que botar na conta do planejamento. Na conta do ano do Botafogo. Aí que começa, né, no Campeonato Carioca, sem treinador, e aí você demora um tempão para contratar um treinador, aí você finalmente traz esse treinador, demite logo depois da Copa do Mundo de Clubes, aí inova, traz um treinador com um sobrenome conhecido, mas tá no seu primeiro trabalho, faz diversas movimentações de mercado e a gente está tentando entender que Botafogo é esse. Acho que é o ano mais difícil, né, porque assim, o Botafogo teve anos difíceis, claro, 2023 quase foi campeão e teve aquela queda de rendimento, então ficou um ano marcado, aí 2024 vem esse ano maravilhoso do Botafogo, conquista o Campeonato Brasileiro, conquista com muita segurança também a Copa Libertadores da América, mas aí de novo a gente tem um Botafogo que a gente não consegue interpretar o que é mais importante. Né? É buscar títulos, são as movimentações de mercado. Então o torcedor fica como? O que a gente espera do Botafogo agora com essas duas eliminações? Eu só acho injusto o peso ficar todo, e é quase que irresistível, né? Muita gente vai fazer isso e vai colocar na conta de um técnico experiente as eliminações, e eu não vejo dessa forma. Eu acho que as eliminações a gente tem que colocar na conta de quem organiza o Botafogo. De quem planejou o Botafogo esse ano. Vamos lá, não foi nem minha intenção colocar na conta do David, tá? Eu quis dizer muito pela herança que talvez ele... Não, claro, mas a sua pergunta é justa. Não, veja só. A sua pergunta é justa. Alguns pontos. Primeiro que a Joana estava certa, são 14 jogos, na verdade. 14 jogos, isso aí. 8 são 8 jogos no Brasileiro. Isso. Vou chegar no David, mas olha o planejamento do Botafogo. Primeiro que o dono sumiu. O dono sumiu, desapareceu, depois ficou claro que tinha alguns problemas em relação à empresa, mas olha o planejamento. O Botafogo perdeu a Supercopa para o Flamengo, o técnico era o Carlos Leiria. Não tinha técnico ainda, era interino. Uhum. Depois perdeu a Recopa, o técnico era o Cláudio Caçapa, não tinha técnico ainda, era interino. Depois foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes com o Renato Paiva. E agora é eliminado da Copa do Brasil com o David Ancelotti. E foi da Libertadores. Eu tenho uma dúvida do Botafogo na Copa do Brasil do ano que vem por conta do Carioca. Não tem alguma coisa desse tipo? Se o Botafogo não se classificar para a Libertadores, não vai para a Copa do Brasil. Igual ia acontecer com o Corinthians ano passado, por conta da campanha do estadual. Então tem esse problema também. Então o planejamento foi todo mal feito, foi montado um time para ser vendido, para ser montado outro, tudo errado. Então o que o Botafogo... Do mesmo modo que o Botafogo colheu o título da Libertadores e o Brasileiro, porque fez um trabalho durante um período bem curto, mas um trabalho muito bom durante esse período curto, agora faz um planejamento muito ruim e fica nessa situação. David Ancelotti é o seguinte, depois de ser auxiliar técnico de um dos maiores técnicos da atualidade do futebol em muitos anos, ainda que seja filho, talvez ele não chegasse a essa situação se ele não fosse filho do Ancelotti, ele não vai querer começar a carreira lá no Parma, disputando a 14ª colocação, 15ª, 12ª colocação do campeonato italiano. Você entende? Sim. E isso seria o ideal. O ideal é, no teu país, num time pequeno ou médio, de porte, que você tenha o conhecimento daquele ambiente para você ir crescendo na profissão. Não, mas se ele não fosse técnico do Botafogo, ele ia ser auxiliar técnico da seleção brasileira. Então, óbvio que ele não vai largar um trabalho desse para ir assumir um trabalho num time pequeno da Itália. Mas o ideal para você desenvolver uma carreira seria esse. Muito bem. Com direito a clássico carioca. Mostramos na abertura do programa a expressão "com fé no pé", do Luiz Roberto, usada aí pelo Globo, né?
E com o pênalti sendo convertido pelo Robert Renan, é difícil escapar dessa... Pô, mas se o Coutinho fosse editor lá, ele ia falar com fé na mão. Né? Do Léo Jardim? Acho, pode ser. Léo Jardim. Pode ser. Aí a brincadeira que a gente destacou, do meia hora, né, com o É Tempo de Botafogo. Né? Agora é tempo de o Vasco sonhar. E o dia deu destaque ao Léo Jardim. Né? O Caldeirão já ganhou, gente. Pode voltar. A gente está falando aqui de Copa do Brasil. 3-1 em cima do adversário alemão das oitavas de final. Dunk-Kiel, não é isso? Isso, Dunk-Kiel. Pelas oitavas de final da etapa de Macau do circuito mundial. E aí a festa que a torcida do Botafogo sempre faz, né? No estádio Newton Santos. Dessa vez num modelo mais futebol raiz, assim, pois né? A gente olha assim, parece o Maracanã com essa chuva dos de papel anos higiênico. 80, né? 70, um pouco dos anos 90 ali. Bonito. Tinha um risco, né, inerente aí, porque como tem o fogo, né? Isso, inclusive, costuma acontecer na combinação dos dois fatores. Pois é, aconteceu ontem, mas sem grandes danos, sem feridos, sem nada, mas, né? Mas fica o alerta, né? Tem um susto, fica um alerta aí, precisa ser. A gente não quer ler, evidentemente, estragar a beleza da festa, não é isso, mas... Enfim. Que fique só no nome do time, né? Botafogo. Botafogo só no nome, melhor. Mais seguro, né? Bom, então eu vou embarcar nessa. O Botafogo não conseguiu Botafogo no jogo? Eu acho que até botou. Em alguns momentos botou. Porque o começo foi de pressão, né? Se a gente pegar o eletrocardiograma do jogo, os 90 minutos ali, ele tem mais momentos de pressão do Botafogo do que do Vasco. Mas também tem momentos importantes do Vasco, em que o Vasco, mesmo chegando com menos frequência, conseguiu gerar chances perigosas. O Garamba até citou aqui na abertura do programa um desses momentos. Acho que o Botafogo começa o jogo... Aí, né? Essa daí, né? Esse, pra mim, foi o pior momento do Botafogo no jogo, que é uns 15 minutos pós-gol do Vasco ali. O Botafogo, ele começa o jogo bem, mexendo a bola com velocidade, marcando a saída de bola do Vasco, mas em algum momento, pelo menos na minha impressão, passa a confundir essa volúpia que apresentava com uma certa afobação para criar a jogada. Até o David Ancelotti falou sobre isso depois do jogo, que realmente no segundo tempo o time conseguiu entender de forma mais clara qual era o posicionamento, quais eram as combinações que precisava buscar. O Vasco se aproveitou disso, melhorou. Um pouco antes do gol, o Vasco já tinha melhorado no jogo, já era um jogo mais equilibrado. E depois do gol, para mim, o Vasco tem um pouco do controle, mas não consegue converter isso em tantas chances. Teve aquela do Ryan ali, mas acabou não finalizando muito bem. Na reta final do primeiro tempo, o Botafogo volta a ser mais perigoso, né? Principalmente em contragolpes, em bolas levantadas na área para Arthur Cabral. A gente está vendo aí um dos contra-ataques, se eu não me engano, até o que vai gerar o pênalti. Olha, o passe, né? Não, esse não é o pênalti. Esse é o chute do Matheus Ponte. O pênalti já foi. Mas, enfim, muito dessa forma o Botafogo chegava no primeiro tempo. Acho que volta para o segundo tempo melhor que o Vasco, mas o jogo volta a ter altos e baixos, né? O Vasco volta a ter momentos de chegadas perigosas. Coutinho tem 2 finalizações perigosas antes de deixar o campo cansado. O Botafogo volta a pressionar depois das substituições. Aí nos últimos 10 minutos, a gente pode colocar assim, o Vasco também volta a pressionar, também tem as suas oportunidades. Então, eu acho que a gente somar os 2 jogos... o Vasco foi um pouco melhor em São Januário, teve mais chances e não venceu o jogo. No Newton Santos, o Botafogo foi um pouco melhor ao todo e não venceu o jogo. Na disputa por pênalti, mas para mim pesa a estrela ali do Léo Jardim. Foi o fato desequilibrante, ao meu ver, desse confronto de Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco ontem teve uma coisa que o Diniz sempre tenta fazer nos seus times, às vezes dá certo, às vezes dá não, até porque às vezes ele mesmo fica muito impaciente na beira do gramado, que foi a força mental. Realmente, assim, o Vasco fez 1-0 quando estava sendo um pouco pressionado. Aí depois sofre o empate e ele consegue manter o Botafogo ali, entendeu? O Botafogo não consegue fazer, apesar o Vasco tem um problema de reposição, né? Quando o Botafogo pegava a bola, o Vasco não conseguia se armar. Mas o Botafogo não conseguiu ser o Botafogo que a gente tem visto há mais de 2 anos, desse DNA do contra-ataque rápido e tal. Por quê? Aí eu vou destacar, como nos velhos tempos, um duelo do jogo muito, muito interessante e que eu acho que mostra um pouquinho o resultado.
que foi o Jefinho contra o PH. Cara, o Jefinho não se criou. O PH jogou muito bem, muito bem. Ele conseguiu anular o Jefinho. Principalmente no segundo tempo, né? Exato. Então, aquela bola que era para o Jefinho pegar no contra-ataque e tal, não conseguia. E a gente está esquecendo de outra coisa de força mental do Vasco, que foi que com 12 minutos o Tietê saiu. Né? É um jogo muito acidentado para o Vasco. Se você olhar o time do Vasco que joga grande parte do jogo, ele tem Matheus Carvalho e Cauã Barros como volantes, que dentro desse modelo de jogo do Diniz é fundamental. São dois jogadores ali que são duas posições em campo que precisam ser muito influentes para o time funcionar. Há um mês atrás, Cauã Barros estava jogando a Série B pela América Mineiro, estava jogando bem, tanto é que o Vasco trouxe de volta, e o Matheus Carvalho não era relacionado. O Matheus Carvalho ficou alguns jogos sem ser relacionado para o banco de reservas do Vasco no início do trabalho do Diniz. Então, esse ponto que você traz, Garamba, é realmente primordial, porque você sustentar um adversário que, vamos combinar, time a time, o Botafogo já é melhor que o Vasco. A gente vai debater as escolhas do Ancelotti, os jogadores que poderiam entrar e não entrar, e as justificativas que ele dá depois do jogo. Mas time a time, 11-11, o Botafogo tem mais peças do que o Vasco. E aí, dentro desse cenário, você perde um cara fundamental como o Tietê. Depois o Lucas Piton no intervalo. Com o Puma Rodrigues improvisado na lateral esquerda, que não é um lateral altamente confiante. E tá jogando improvisado. Mas fez uma bela partida. Fez uma boa partida. E bateu o pênalti depois bem também. E sustentar esse resultado é realmente algo a ser exaltado, sobretudo no momento de clube, que é um momento de necessidade de recuperação, né? O Vasco não vive um momento tranquilo, né? De flores pelo caminho. Não tem isso. O Vasco é um clube que está em recuperação financeira. O Vasco teve um processo de SAF que não funcionou, tanto é que o associativo retoma o poder com o Pedrinho, mas tem diversos problemas, até mesmo para você sobreviver no dia a dia. Então era fundamental essa classificação e isso passa para dentro de campo. Não adianta dizer que não. Os jogadores sentem essa pressão também e deram uma ótima resposta ontem. Pênaltis bem batidos, né? Muito bem. Bem batido. Até o que não entrou, não dá para dizer que foi mal batido. Né? Acho que ali é questão de muito estudo do Léo Jardim e ele resolveu correr um risco. O Alex Telles faz aquele tipo de cobrança que é de segurança. Né? Ele não tenta se relacionar com o goleiro, saber se vai sair antes ou não. Ele tenta bater o mais perto ali da costura da rede possível, né? Só que olha como o Léo Jardim sai já, né? Já vai determinado a bola, né? Impressionante. Talvez ele tenha saído até um pouquinho antes da batida. O Léo Jardim, ele tem uma estratégia para pegar pênalti, se você observar bem, que é o seguinte. Ele espera até o último momento para decidir o canto que ele vai. Mas dessa vez, no Alex Telles, eu acho que ele foi antes. E ele se baseia muito no pé de apoio do jogador. Sim. Se dependendo da corrida, o jogador firma o pé de apoio um pouco antes de chegar na bola, ou um pouco antes do natural, ele vai sair antes, que é normal. E se você for ver, ele acerta o lado muitas vezes, né? Ontem até acho que acertou menos do que... O Marlon conseguiu tirar bem, né? Conseguiu tirar bem. E o Marlon é um batedor diferente do Telles. Espera. Ele espera. Ele vai olhando se relaciona com o goleiro. Exatamente. É um perfil... Eu acho isso dificílimo de fazer, gente. Olha lá, o Matheus Martins fez a mesma coisa. E ele quase pega. Quase pega. Como ele não foi, o Matheus optou por uma bola de segurança um pouco mais alta. Exatamente. Mas, gente, isso é muito difícil de fazer. É muito difícil. Muito. Tomar a decisão na última fração de segundo, né? É controle mental também. É porque você fica ansioso para tentar defender o pênalti. Você fica ali querendo dar uma resposta, né? Você vê o Savarino, ó. Olha lá, ele dá uma girada de pé no final. Na hora que ele chega na bola, se você olha o pé de apoio dele, parece que ele vai bater aberto. Ele dá uma girada na hora que ele bate na bola, que ele inverte o canto. Nem todo jogador tem essa capacidade também de fazer isso. Agora, eu não sou fisiologista, mas comparando o pênalti que o Alex Telles bate mais no começo, né, do jogo, ali naquele primeiro tempo ainda, ele bate forte e rasteiro, forte. Né? E na decisão de pênalti, ele bate firme, mas não tão forte. Não tão forte. Então, e ele não conseguiu achar o canto como costuma. Né? A bola dele é um pouquinho mais arriscada, essa foi um pouquinho mais para dentro. E o pênalti, talvez até pela condição física também, o pênalti do tempo normal, ele é um pênalti que sai rasante a grama, isso, né? Aí é muito difícil do goleiro pegar, ainda mais um goleiro de 1,90 m, como é o Léo Jardim. Até um pouco, acho que tem um pouquinho mais. E que inclusive curioso, foi, né? Foi na bola, quase que chega. Bom, temos mais aspas para rodar aqui. Vamos com o Marlon Freitas, do Botafogo, falando da eliminação, e na sequência os treinadores. Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo, né? Mais uma competição que a gente deixa escapar.
né? Agora só nos restos do Campeonato Brasileiro. Mas, como eu falei, é seguir, assumir as responsabilidades, né? Acho que tem muito campeonato ainda pela frente, a gente sabe da dificuldade, sabe que é difícil, mas a gente precisa lutar, precisa seguir, né? Pedir desculpa ao torcedor, a gente tentou, lutamos até o final. Vai doer, tá doendo, né? Mas domingo já tem um jogo difícil e a gente precisa virar a chave o mais rápido possível. A gente sabe, né, que o torcedor fica chateado, a gente também tá chateado, muito, muito, como eu falei, tá doendo muito, porque no meu ver, na minha análise, acho que a gente merecia um resultado melhor. Hoje a gente sai daqui muito feliz, né? Tava todo mundo muito feliz ali no vestiário e essa sensação de jogar uma semifinal pelo meu time do coração é inexplicável. Cara, eu tô muito feliz, não poderia ser uma estreia melhor. Acho que por tudo que eu passei nos últimos meses, por tudo que eu passei nessa situação, tudo que eu vivi aqueles meses depois do pênalti que eu perdi, não tenho nem palavras, cara, é só agradecer a Deus mesmo, porque eu sei que foi Ele que proporcionou isso pra mim. Fico muito feliz pelo reconhecimento, pela classificação. Realmente é muito trabalho, é reconhecimento de muito trabalho, muito sacrifício, muito estudo. E acho que o mais importante é ressaltar o espírito da equipe durante a partida e nos pênaltis também. Conseguimos converter todas as cobranças também. E eu acho que a equipe toda está de parabéns por uma classificação como essa. Mais uma noite que vai ficar na memória de todos os vascaínos e todos nós jogadores também. Eu pego no recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário, mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre, a gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade, eu sempre treino a minha vida inteira. Qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então, foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Vitória, Vascão! Sensação de muita decepção, primeiro. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então, agora é um momento de grande decepção. A gente tem que mostrar um bom jogo. Tem um objetivo claro agora, que é segurar a Libertadores e a Copa do Brasil pelo próximo ano. E o torcedor vai voltar a acreditar nesse time, se o time jogar melhor, se o time jogar bem. E temos que ir jogo a jogo agora, recuperar um pouco dessa confiança, que hoje foi um golpe duro para a gente. E seguir trabalhando, seguir melhorando o nosso jogo. E não pensar muito longe, pensar jogo a jogo e fazer bem na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro agora. I think, as painful as it is, our fans expect to win. We're a different organization over the last couple of years. We're a better organization over the last couple of years. We expect to be in Libertadores now. We expect to be in the final of the Copa do Brasil. This hurts so bad now because our expectations of ourselves are so much higher. This year is only so hard because last year was so good. But the season's barely half over. We have a lot to play for. Obviously, the championship is there. It's not out of reach. The G4, it's important. Libertadores qualification is important. Most of all, pride is important. We failed at our primary ambitions of cup wins. But we have a lot to play for this season. These guys have pride. We're going to give the fans something to enjoy the rest of the season. But yeah, I'm not going to give you a list of all my mistakes. We'd be here all night. Em vez disso, ele tentou encerrar a entrevista ali, né? Quero pedir desculpas porque não listei aqui John Textor,
né? E também peguei só o primeiro jogador dos que nós ouvimos e citei, que foi o Marlon Freitas, mas depois outros personagens muito importantes, né? Como o Felipe Coutinho, por exemplo, que fez uma cobrança de falta ali no lance do gol, que complicou muito a vida do Neto, né? Vocês viram de cara que foi na trave? Pois é. O primeiro ângulo dava a impressão de que o Neto fez uma coisa muito doida com a bola. Isso. Que ele devolveu a bola para dentro. Eu acho que, assim, tem mérito do Coutinho, mas tem falha do Neto também. Pois é, eu achei que foi um excesso de confiança. Um excesso de confiança, porque ele nem pula, né? Ele era para chegar mais forte inteiro. Na bola, essa que é a ideia? Cheguei inteiro, mas aí eu não sei se a bola... Agora, a bola pode Nuno, a gente ouviu o Nuno também, né? A bola, ela também ganha uma velocidade maior ali. Acho que a forma como ele... A cobrança é muito boa, tá? Vamos deixar isso claro, porque... nos dias de hoje, né? Quando você fala que é uma coisa, às vezes as pessoas acham que não é a outra coisa, né? Mas beleza. Não, e é tão raro ver boas cobranças de falta direto pro gol hoje, né? A batida não foi de perto, a batida sai com pressão, sai com efeito, direcionada. Mas o goleiro chega na bola. E chega inteiro na bola e não tem o gesto técnico correto para tirar ela do gol, né? Para espalmar para escanteio. Poderia socar, poderia, enfim, espalmar, desviar. Ele apenas amortece a bola. A bola pega na trave e sobra o Nuno Moreira fazer o gol. Para mim, é a falha do goleiro. Mal mole. Foi o famoso mal mole que acontece nas melhores famílias. Mas, assim como eu achei que o pênalti que o Léo Jardim fez foi um cadinho desnecessário. Também acho. Porque além de chegar atrasado, o Joaquim corta, né, mais um pouco para fora. Ele se precipita. Então, o que faltou de um lado sobrou do outro, né? Atitude, né? Não, é que assim, o Neto talvez pudesse chegar com mais força e o Léo com menos. Calma, espera um pouquinho. E além, caramba, de driblar pro fundo, tem 2 zagueiros do Vasco ali na cobertura do gol, né? Agora, gente, a gente também não tá querendo tratar tudo isso aqui como se fosse fácil. Não, né? Exato. São momentos ali que você segundos tem de decisão. Uma fração de segundo para decidir, né? O Léo, pra mim, no primeiro tempo ontem, ele tava um pouco precipitado em alguns lances. Tem uma outra jogada que o Arthur Cabral escora de cabeça pro Joaquim correr na área. O zagueiro tá na bola, ele sai do gol e se a bola vai no gol, entra, né? Então, assim, claro, a gente tem que exaltar aqui a imensa capacidade dele nos pênaltis, o bom segundo tempo que fez pra mim, ele faz uma boa defesa no chute do Matheus Martins ali, 30 e poucos minutos da entrada da área, uma defesa difícil que ele faz, mas acho que nesse lance tô contigo, acho que ele vacila assim. Só voltar um pouquinho na declaração do Textor, acho importante a gente pontuar algumas coisas ali. Acho fundamental ele dizer que ele errou de fato, né? Aparecer após uma derrota, coisa que em alguns momentos acabou faltando para ele, mas ele aparece dessa vez, ele fala que errou e de fato errou no planejamento. Eu só discordo num ponto que ele falou ali. O 2025 só está tão ruim porque 2024 foi tão bom. Eu acho que quando ele fala essa frase, falta uma reflexão a ele. E aí, para mim, está totalmente ligado aos erros que o Botafogo cometeu nessa temporada. Não quer dizer que o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores e teve um ano mágico no ano passado, o maior ano da sua história em relação a títulos, de que o planejamento do ano passado estivesse correto. O Botafogo troca de treinador no meio da temporada, o Botafogo monta elenco. O que aconteceu no ano passado é muito incomum de acontecer. Então, o treinador chegar... A gente está mostrando aí a temporada do Botafogo até agora, né? Mas a minha dúvida com relação ao discurso do John Textor, que você está analisando aí, ele admite que erra nas escolhas que fez nesse ano ou ele admite que erra no processo? Porque, assim, o processo, pelo que a gente entendeu, foi o mesmo do ano passado. Pois é, mas é aí que eu quero chegar. Porque, assim, é difícil dizer onde ele acha que ele errou, porque ele não detalhou. Né? Poderia falar a noite inteira, mas não falou. Pois é. Eu espero, pelo menos na minha opinião, o erro vem desde o ano passado no conceito. É porque a prática foi muito eficaz. E tem muito a ver com a capacidade que o Arthur Jorge teve de entender rapidamente o cenário e montar o time do Botafogo e dos ótimos jogadores que chegaram. A gente pega o Botafogo do ano passado, traçar ali o paralelo de cada mês do Botafogo do ano passado, eu tenho muita certeza do que eu estou dizendo. O torcedor do Botafogo em abril, ele jamais imaginaria que chegaria ao final do ano campeão da Libertadores e brasileiro e jogando aquele futebol. Porque nada, até aquele momento da temporada, indicava que aquilo poderia acontecer. Mesmo com ótimas contratações, com jogadores de outro nível que chegaram principalmente ali no meio do ano, né? Mas foi algo que acontece ali uma vez a cada não sei quantos anos, cara.
Não é mas normal. Você não acha que, eu entendo, mas você não acha que, não sei, eu não estava tão cético assim, porque tinha tido um ano muito bom na véspera, entendeu? E que bateu na trave no final e aí destrambelhou tudo. Mas que também foi acidentado, né? Sim, porque o Botafogo não foi nem a fase final do Campeonato Carioca e o Luiz Castro encaixa um time ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e desenvolve. Eu acho que, assim, nada é por acaso. O grande primeiro turno que o Botafogo fez em 23 tem os porquês, assim como o grande 24 tem os porquês. Na minha opinião, no entanto, isso não tem relação nenhuma com essa ideia de começar a montar o ano em abril. A gente está em outubro, garoto. A gente está em setembro, perdão. E o Botafogo tem um treinador que está 2 meses no cargo e 15 jogos no comando. O Botafogo tem um time que há 3 meses atrás, vários desses jogadores não estavam sequer no elenco. Isso não pode acontecer num clube que investe o que a gente viu ali naquela arte. 600 e poucos milhões. Não, 600 e muitos, 76. 600 e muitos. Quase 700. Então, assim, fazer futebol desse jeito, e aí é só a minha opinião, né? Pra mim não tá correto. Um clube que investe isso daí tem que começar a planejar no ano anterior, virar um ano de preferência com um elenco. Óbvio, você vai fazer transformações ao longo do ano, você vai perder jogadores, chegarão jogadores, mas ter uma base que vai continuar de janeiro a dezembro, de preferência uma mesma comissão técnica, ou quando não é possível, não é ficar trocando de técnico de 5 em 5 meses, como a gente está vendo aí desde que o Arthur Jorge saiu do comando. E esse ano até, assim, aquele abandono de campeonato carioca está pesando mais, né? O técnico está dizendo, tem que jogar primeiro pelo orgulho, depois pela Libertadores, tem que jogar pela Copa do Brasil também. Porque assim, Barreto... Se o Botafogo não chegar à Libertadores, não vai à Copa do Brasil, não é isso? Não vai. E assim, é só Libertadores que garante, Sul-Americana não. Ninguém está dizendo aqui que o Botafogo tem que disputar o Campeonato Carioca para ser o campeão carioca. Mas se o Campeonato Carioca é menos valorizado, e até concordo com essa tese, que ele seja utilizado para o time se arrumar, para os jogadores entenderem o que é o Botafogo, se desenvolverem, se entrosarem, algo que não aconteceu. Em 24 e em 25, isso foi feito a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro ou da primeira rodada da Libertadores. E aí você tem que contar muito com a sorte, com um aleatório de um treinador encaixar o time, os jogadores se adaptarem rapidamente. Não é todo ano que isso vai acontecer. Só um detalhe naquela arte ali, o Carioca, tudo bem ainda, né? É uma coisa que alguns clubes, né? O Atlético Paranaense meio que inaugurou isso, de usar o Carioca e tal. Mas só uma coisa rápida. O Botafogo, claro, todo time entra em campo para ganhar, mas assim, Supercopa e Recopa, o Botafogo praticamente falou assim, não. E eram títulos muito importantes. Exato. O Flamengo se preparou muito, o Racing se preparou muito. E ganharam. Muito bem lembrado. Então, assim, poxa, você é um time que está ganhando tudo. Vem assim, uau, a sensação do país. Perde 2, sendo favorito. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.